Bom dia! Uma segunda-feira maravilhosa para você, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a presença do Espírito Santo inunda o ambiente onde você está, que você sinta um amor e uma paz sobrenatural, uma prosperidade sobre a sua vida. Eu abençoo o seu dia, que o Senhor possa trazer respostas para o seu coração hoje. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Ele possa surpreender você com presentes do céu, que Ele conceda os desejos mais profundos do seu coração. Eu abençoo o seu dia, eu abençoo a sua vida com muita paz e prosperidade, em nome do Senhor Jesus. E eu repreendo todo o espírito imundo, todo o espírito de confusão, todo o espírito que quer, da malquita, que quer roubar as suas celebrações, quer roubar até a palavra do seu coração. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero falar aqui acerca de relacionamentos, porque Deus lá no Jardim do Éden, Ele disse que não era bom que o homem esteja só. Então, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só, ainda que você às vezes esteja cercado de pessoas difíceis, pessoas complicadas. Existem pessoas boas e pessoas que estão alinhadas com o plano e propósito que Deus tem para a sua vida. A vida aqui na Terra é uma caminhada breve, é uma passagem breve, onde você vai passar por muitas coisas, você vai crescer e as pessoas, elas nos limam, não é? É como o amigo, como o ferro que afia o ferro. Você e é bom que tenha esse tipo de pessoas que corrigem você em amor, porque o amor não é só abraço, o amor não é só carinho, o amor não é só presentes, o amor não é só palavras meigas, mas o amor também exorta em amor. Para quê? Para nos corrigir e para nos ajudar a crescer. Então, você também tem que ter sabedoria com quem você caminha. E eu quero aqui entrar num campo assim muito específico, que é o campo de traumas, o campo de pessoas que estão desiludidas com outras pessoas, pessoas que às vezes até se têm isolado, entrado num campo de solidão, e que eu repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo esse espírito de depressão e de solidão da sua vida. E também existem aquele tipo de pessoas que se abrem a tudo e mais alguma coisa e que já entram em outro campo. Então, tudo em Deus, tudo tem um equilíbrio, e se tudo não tivesse o equilíbrio, nós não tínhamos resposta para tudo, não tínhamos palavra para tudo, graças a Deus por isso. Então, quando a pessoa já entra nesse desequilíbrio de não ter o discernimento, que isso tem a ver com o discernimento de espíritos, com o discernimento de espíritos e problemas às vezes emocionais que a pessoa tem. Então, aqui lá no livro de Apocalipse, diz assim: tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Quando eu estou a falar de problemas emocionais, é porque há pessoas que se ferem a eles próprios, no sentido de que falam mal deste, falam mal daquele, mas andam junto. Isso só fere a pessoa. A Jezabel continua a agir do mesmo jeito, mas a pessoa está a entristecer o Espírito Santo, porque tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel. Se Deus tem algo contra a pessoa está a andar contra Deus. Está a andar contra Deus. E às vezes essas pessoas que têm esses problemas emocionais fazem-no por causa da carência, por causa da necessidade de aprovação, e estão a andar mais uma vez contra a palavra, porque diz... porque a palavra nos diz antes importa agradar a Deus do que aos homens. Agora, também não entrando num campo, agora eu sou mais santo que os outros, eu não vou caminhar com ninguém, porque Jesus caminhava com os pecadores. Jesus caminhava com os pecadores, mas a unção do Espírito que estava com Jesus e a sabedoria, e nós, porém, temos a mente de Cristo, leva a caminhar com os pecadores, mas os pecadores não influenciaram Jesus. Você não vê Jesus a fazer uma coisa, Jesus a andar nos ambientes e ele a fazer as mesmas coisas que os outros, mas você vê ele com sabedoria a instruir os outros a serem sábios, a curar as pessoas, porque ele disse para eles serem seguidores deles. Então Jesus não é o seguidor do mal, as pessoas são os seguidores dele. Entende? É muito diferente. Agora, você vê Jesus, você nunca vê Jesus a reclamar do pecador porque ele faz isto ou faz aquilo, mas você vê Jesus irado, irritado com os religiosos,
com os religiosos, com os de extrema religião, porque eles viviam de uma aparência, mas eram outra coisa por dentro. E eu quero aqui entrar neste campo aqui da religiosidade, porque vê-se muita gente traumatizada com traumas religiosos, deixaram a Deus e Deus não tem culpa de nada, por causa de conselhos de religiosos. Ou seja, pessoas que sabem às vezes até, e isto é assim, às vezes a culpa não é do religioso, às vezes a culpa é da própria pessoa que escolhe tolerar Jezabel. A pessoa sabe que é errado. Aqui no livro de Amós 3.3, que é o versículo base de hoje, diz o seguinte: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Porventura dois homens caminham juntos sem primeiro chegarem a acordo? Então tem que haver um acordo entre duas pessoas para elas caminharem juntas, mas há pessoas que têm problemas espirituais. Já me aconteceu, eu partilho aqui um testemunho até convosco, talvez vocês se identifiquem com isto, de uma pessoa com um transtorno de psicopatia e tinha espirituais também, mas a pessoa tinha algum poder religioso, e na altura do meu início de fé, alguém disse que aquela pessoa tinha um propósito comigo e insistiu. E eu via nas conversas da pessoa que a pessoa era carregada, não celebrava as minhas vitórias, praguejava, era horrível, mas no ambiente religioso a pessoa demonstrava aquela santidade, e eu via aquilo e eu pensava assim, não, eu não quero caminhar com isto. As pessoas diziam que era batalha espiritual. Não, isso é batalha espiritual. Não, isso não é batalha espiritual. Isso é falta de caráter, isso é religiosidade. Então, naquela altura, eu tomei a decisão, não caminho com esta pessoa. E tem muita gente que é influenciada, e preste muita atenção ao que eu lhe vou dizer, que é muito influenciada para se casar pressionada, assim como eu estava a ser pressionada, ali não importa agora se era um relacionamento conjugal ou de amizade, ou conexão ministerial, ou profissional, era para a sociedade, que nada tinha a ver com Deus, aquilo era um espírito de Amalquita que ali estava. Então, há que discernir os espíritos, entende? E quando você aceita tudo, você vai se autodestruir a si mesmo. Quando você aceita tudo, você, sim. Você diz sim a tudo, diz sim a coisas que é mentira. Você só está a entristecer o Espírito Santo de Deus. E diz-nos o seguinte, eu vou repetir: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Então imagine, só uma pessoa é que está de acordo com um relacionamento, com uma conexão. Se as pessoas tiverem debaixo de obrigação, por isso eu não vou entrar aqui em campos, eu dei o meu exemplo, porque se eu desse aqui exemplos de pessoas que atendo e tudo mais, de pessoas que já foram influenciadas, induzidas a relacionamentos de casamento e que passado uma semana descobriram coisas que nada a ver, eu estou a trazer isto aqui, sabe porque é que eu estou a trazer isto aqui com muita luz e muita transparência, que talvez muita gente não fala acerca disto, porque assim as pessoas sempre exigem perfeição da religião, e se for preciso fora, há tudo e mais alguma coisa, mas quando é dentro da religião, há de reparar, quando existe algum escândalo, aquilo espalha como se fosse uma bomba. Porquê? Porque as pessoas sempre procuram perfeição, e não existe perfeição dentro da religião. As pessoas são comuns, as pessoas erram, e há pessoas boas. Agora, aqui isto é pessoal para si, é para você se alinhar, esta mensagem é para você se alinhar com as pessoas que estão alinhadas com os planos e propósitos que Deus tem para a sua vida, para que você não se fira, entende? Para que você se guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Você não é obrigado a caminhar com quem não está de acordo com os princípios de Deus. Você não é obrigado a casar à pressa. Você não é obrigado a fazer uma sociedade com alguém que você vê que, por exemplo, que você vê que tem o espírito de Saúl. Você tem pessoas boas, existem pessoas sábias. Olha, o tipo de pessoas que você deve caminhar é pessoas que celebram consigo, que choram consigo, mas que você também deve ser essa pessoa, porque antes de você exigir dos outros, você também tem que ser para o outro, entende? Então, pessoas
que você pode ser você, isso é maravilhoso. Não caminhe com pessoas onde você tem medo, que você não pode abrir o seu coração, você não pode ser você, porque onde estiver o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Eu quero profetizar na sua vida, que você possa ter amigos e amigas cheios do Espírito Santo, pessoas que estão alinhadas consigo, pessoas que vão caminhar consigo, que vão próximo, que vão desfrutar da nova terra e dos novos céus, onde vão estar com Jesus, e que você pode em nome de Jesus, desfrutar.